A gente começa o Circulando de hoje com um convidado especial, José Luiz Terron, que nos recebe para um bate-papo sobre superação. Bate-papo com a Lu. Oferecimento Francisco Guaste Cabelos e Estética. Para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que foi marcado por um acidente quando você tinha 4 anos de idade, foi uma queimadura de 3º grau. Exatamente. Uma queimadura, e eu passei 14 anos internado praticamente em hospitais públicos, né, na época, fazendo as cirurgias e convivendo naquelas circunstâncias difíceis. Né? Isso foi em São Paulo mesmo? Em Santos. Em Santos. Depois eu passei um tempo em São Paulo, nos hospitais, mas foi uma experiência muito forte, porque tinha que conviver na infância e na adolescência com as marcas da queimadura. E foi uma experiência que ajudou muito, porque eu encontrei muito exemplo positivo. E não há quem não tenha que superar. Uma mulher bela como você, com toda certeza, tem que superar outro tipo de problemas, que não é a queimadura do rosto, mas é uma série de desafios que a beleza impõe, né? E as mulheres lindas têm superações complexas a ter na vida. E no meu último livro eu dou uma ênfase muito grande a esse tipo de pensar e ataco muito a zona de conforto, que é aquela sensação de que está tudo bem, de que está tudo legal, você estaciona, você para, mas em volta de você o mundo está mudando, as pessoas estão se alterando, seus filhos estão virando outras pessoas e você parou. De repente, também, de uma forma muito abrupta, alguma coisa acontece e você leva um grande choque. Ele já escreveu 28 livros e você veio à Vitória para falar desse último que chama O Código da Superação. A gente pode dizer que você dá dicas de como a pessoa superar todos os tipos de defesa que ela está ou mesmo trauma? É possível, todo ser humano traz dentro dele a capacidade superante. E a principal dica é a seguinte: todo ser humano vivo, ele continua carregando dentro dele a semente da sua criança interior. A sua criança interior. A criança interior do nosso telespectador, ela não morreu, ela está lá. A superação, ela é científica e comprovadamente possível à medida em que você não mate esta criança interior. Porque esta criança interior guardada dentro de você, se você acreditar nisto, se você soltar novamente a criança que vive em você, você vai reaprender, vai aprender coisas novas e vai criar. Você vai criar vidas novas. E aí eu vivi experiências minhas pessoais em que foi possível superar situações muito difíceis, de dor, de situações duras, porque uma criança lá dentro brincava com o que tinha na mão à disposição. Você já escreveu outros livros sobre superação, mas esse último agora foi mais um retrato de uma viagem que você fez a Israel. O meu nome inteiro é José Luiz Terron Megido. Megido, em grego, quer dizer Armagedon. Armagedon é o tal do Apocalipse bíblico. Então, este lugar, Megido, é uma terra que existe em Israel. E eu fiz uma jornada, uma viagem para fazer um mergulho e ver esse lugar, onde é um lugar que foi destruído e reconstruído 25 vezes ao longo da história, 7, 8 mil anos de história. É um campo, é um sítio arqueológico. E eu passei ali dias e noites meditando. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 semanas, meditando e refletindo. A grande superação é quando você não precisa mais de nada, você já tem tudo, já conquistou tudo, já ultrapassou, você não está com nenhum tipo dessas carências físicas e aí você começa realmente a fazer a grande superação, que é a capacidade de doação. E nesse sentido eu tive no prefácio do livro um ser humano que para mim é o meu herói, o maestro João Carlos Martins. Ele conseguiu superar a vida específica, ele encontrou um dom, uma vocação aos 6 anos de idade, que foi o piano, superou traumas físicos, entrou numa zona de conforto no momento da vida dele, que ele desistiu de ser músico, ele desistiu da música, foi fazer outras coisas e se deu mal, e ele disse: toda vez que eu abandonei o meu dom, a minha vocação, eu apanhei do mundo.
ele retoma a música, volta a estudar, vira um grande maestro e ele vai para a quarta superação. Ele passa a cuidar de crianças de comunidades, cria orquestras de comunidade e leva crianças a apresentações em Nova York, em outros países. Ou seja, ele transcende, ou seja, ele passa a dar mais do que a alma dele já lhe permitia dar. E o que mais impede o ser humano de progredir, seja em que tipo de superação que ele tenha que enfrentar, é o autoabandono. Você abandona você mesmo. Só que você nunca vai admitir para você que você se abandonou. Você não vai dizer isso, você vai dizer, aquele lá me abandonou, aquele meu irmão me abandonou, aquela pessoa me abandonou. Você vai ter uma lista de ótimas desculpas para apontar para o mundo. Ninguém me ama. Que ninguém me ama. O mundo me abandonou. Não é verdade. Você se abandonou. E você está sendo o reflexo deste. Você está recebendo de volta o que você está fazendo como você. Todo mundo tem o direito de fazer os seus mergulhos na sua melancolia, mas a partir de o dia nasce de novo uma vez, o dia nasce de novo duas vezes, o dia nasce de novo uma semana, a partir daí vamos lá. Vamos gostar da gente de novo e a partir disso é um fenômeno muito rico. Você, ao brilhar de novo, você vai atrair seres humanos de novo. E nós não conseguimos superar nunca nada sozinhos. E aí nós vamos ter que ter aquela coisa bonita, a humildade e saber pedir ajuda. Quando nós não estamos felizes em algumas situações na vida, a dica fundamental para superar é busque novas relações, porque as novas relações alteram a nossa vida. E a coisa mais bonita que um ser humano pode fazer por ele mesmo é encontrar o melhor que ele carrega dentro de si, o seu diferencial, o seu dom. Hoje a minha vida como professor, escritor, consultor, foi um suceder de utilização deste dom que a vida me permitiu ter. A superação, primeira coisa é, você tem aquele baque, é difícil, a partir daí, a fé, logo em seguida, não se abandone e a partir disso, perdi a mão, mas eu tenho o braço. Perdi os braços, mas eu tenho a perna. Perdi um amor, mas eu tenho 20 outros potenciais amores. Perdi um trabalho, mas eu tenho 60 outros. Ou seja, este olhar criador que o ser humano tem dentro dele. E como é que acessa? A criancinha viva que tem aí dentro de você. Aí então, um exemplo vivo e várias dicas de superação. Obrigada por nos receber e que você possa vir mais vezes a Vitória. É um prazer estar em Vitória. Estou recebendo uma graça também aqui do povo de Vitória, que é o título de cidadão vitoriense. Com certeza você merece mesmo esse título. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fica ligadinho aí, porque no próximo bloco ainda tem dicas de moda e você também vai circular pelo coquetel da revista Welcome Planet. Já voltamos.